Salve! Aqui Diego Alano, iniciando mais um podcast Inspire e convido todos a parar para inspirar agora. E que esse podcast aqui seja uma inspiração para todos vocês, ter um dia, um momento, uma tarde ou alguns dias ouvindo esse podcast um pouco mais leve e um pouco mais inspirados. Hoje com o nosso convidado maravilhoso, Bauer Orsina Rodrigues. Bem-vindos. Obrigado, Lana. Bom, Bauer. Quem é Bauer? O Diego começa assim, né? Mas é isso mesmo, essa é a ideia, né? Podcast. Bauer é alguém que gosta de se reconstruir de tempos em tempos na vida. E quem está aprendendo a importância de não se agarrar a incertezas. Eu não me interesso por nenhuma certeza. E o Bauer também é alguém que busca ser tomado por uma consciência de que nada está separado. Em especial, eu daquilo que ainda mais me custa. Compreender, encontrar soluções. A minha ideia é estar cada vez mais próximo de qualquer que seja a verdade. E não sonegar, não omitir. Costumo falar diariamente para minha esposa. Sempre saberás o que eu estou passando. Porque através de ti, eu me aproximo de mim mesmo. E brinco também com elas e o desafio disso. Esse é um dos preços, digamos, do nosso encontro, né? E o Bauer também é alguém que tem uma paixão muito grande pela arte, pela música, não só pela música dos instrumentos, pela arte da escultura, mas pela música e pela arte da natureza. Uma árvore é uma obra-prima. O som de um pássaro é uma música perfeita, de perfeita comunhão. E eu me sinto uma comunhão. Eu gosto muito dessa palavra, comunhão. Eu vim experimentar comunhão. Comunhão com o quê? Com tudo. Gosto de viver assim. Me desafio em viver assim. Porque ao mesmo tempo estou numa cultura, estou em hábitos que eu sei que são esperados. Mas internamente me sinto livre para ser quem eu quiser ser. E é fácil essa última parte de ser livre e se sentir livre no que tu quer fazer e viver, mesmo com o que tu mencionaste das
da cultura e do que é esperado do Bauer? Não acho fácil. Sinto que pessoas mais livres tendem a causar um impacto de amor e ódio das pessoas. Não estamos acostumados com a permissão da autenticidade. Então, nesse sentido, culturalmente, imagino eu que em nenhuma cultura seja fácil ser espontâneo. Eu falo internamente muitas vezes, se eu tivesse numa cultura dentro da Amazônia, ou se eu tivesse nascido um aborígene, ou se, enfim, qualquer cultura, e eu me dispusesse a fazer algo que não é exatamente, que não foi me pedido, digamos, pela cultura, eu me dispusesse mesmo assim a fazer, eu enfrentaria dilemas diante disso. Às vezes coisas simples, como numa cultura onde os cabelos não são cortados, eu cortar o cabelo, ou uma roupa não é usada, eu usar essa roupa, né? Mas eu sinto que este é o legado que eu venho me dando e que eu vou deixar primeiro para minha filha. De que a verdade, seja ela qual for, é o maior destino de alguém que ancora na vida. Porque nós, quando nascemos, não temos muito como manter a nossa autenticidade. Somos crianças. Nos dirão uma maneira de pensar, uma maneira de falar, uma maneira de agir. Nos ensinarão o que desejar e o que não desejar. E nós teremos que nos adaptar. Crianças têm que se adaptar à cultura. E adultos podem respeitar a cultura e se libertar dela. Então, o caminho é voltar ao que era a essência. Por isso me parece que o mais legítimo é a autenticidade. E a autenticidade é a mais poderosa das inspirações que nós podemos compartilhar com as demais pessoas. E ao meu ver, Diego e todos que estão conosco, a autenticidade é o ponto onde habita a criatividade. Eu me divirto muito com esse tempinho em que estou aqui. Porque se gosto de música, eu vou lá e faço música. Se gosto de escultura, faço escultura. Se gosto de escrever, eu vou lá e escrevo. Se gosto simplesmente de estar no meio da natureza, ou fazer um retiro, ou fazer uma viagem, ou de criar, imersões e tal. E muitas vezes eu me pergunto, de onde vem toda essa criatividade, esse ecletismo? E de um ponto onde está disponível para todos nós, que é estar na sua própria vida e estar disponível ao ser autêntico nessa inspiração. Todos dizem que é para lá, mas se a inspiração está me dizendo que é para lá, eu vou para lá. De pagar este preço. Então, esse movimento, para mim, é um movimento muito alinhado ao campo criativo. E a criatividade realmente se vê transbordando por ti, né? Tanto na
na tua escultura, na tua música, no teu trabalho. O que te levou, Bauer, a iniciar essa jornada profissional tua? Indo um pouco mais para o início, então, de ser psicólogo. O que foi a chama para ti? O convite que eu havia recebido indiretamente do meu pai não era que eu fosse um psicólogo, né? Mas que eu fosse um esportista. Ele como foi um profissional do esporte, né? E quando eu fiz um teste num clube e que fui bem nesse teste, alguma coisa me disse que não era o meu destino. Era apenas um pedido dele. E eu disse então que não ficaria. Não seria essa a minha jornada. E ali eu vivi, quem sabe, o meu maior deserto. Porque eu não sabia qual era o meu destino. Eu considerava que o destino que ele havia me pedido, com muito amor, também seria o meu. E ao dizer não para o meu pai, eu fiquei literalmente como alguém que acorda num deserto. Para onde é o norte, para onde é o sul, para onde eu vou sobreviver a isso, né? E foram, eu imagino, uns 3 anos de deserto. Até que, num movimento que eu acredito a Deus, eu fui fazer um vestibular para medicina, sabendo que não era o meu, mas tentando encontrar. E na frente, onde eu estava fazendo essa inscrição, morava uma querida amiga da infância que estava cursando psicologia. Eu pensei em sair dali, fazer a inscrição e ir lá visitá-la. E, poxa vida, ela faz psicologia, né? Nessa universidade onde eu fiz, a minha faculdade. Você poderia colocar 3 opções, e eu coloquei como a terceira psicologia. Na época pensei, bom, das 3, medicina, arquitetura, porque gostava de desenhar, e psicologia. Das 3, qual que eu menos quero? Psicologia. Nunca havia pensado em psicologia. Não fazia nenhum sentido para mim. Fiz o vestibular, não passei em medicina, passei em arquitetura e psicologia. Disse, bom, eu vou entrar na universidade para entender como é esse universo e vou tentar encontrar qual é o propósito da minha vida. E entrei assim para a Universidade de Psicologia, como aquela que eu menos queria. E ali, Diego, brotou de uma maneira tão natural que essa é a minha missão de vida até o final, que é indescritível como que algo pode, como um vento quando alcança a montanha. Me alcançou esse vento e nasceu digamos, eu pude ver o meu destino e a serviço de que essa criatividade estaria. E quando nasceu isso em mim e fiz a universidade, no meio da universidade, os meus pais muito generosos, pai e mãe muito generosos, aceitaram um convite que eu fiz. Eu disse para eles, eu preciso de meio ano sem estudar e sem fazer nada.
eu preciso ampliar minha visão para trazer algo para a psicologia. Ou simplesmente para a minha carreira como psicólogo. E eu fiquei meio ano, onde eu conheci mais profundamente a meditação. Estamos falando lá em 1995. A meditação, as imersões, os retiros. Eu fiquei meio ano, as leituras, dedicado a tudo que tu podes imaginar. Quando eu voltei, disse, bom, essa é a psicologia que eu farei. Respeitando todos os conhecimentos e me propondo algo novo. E assim foi. Em 98 me formei. Tive um sonho que eu atendia crianças que moravam nas ruas. 3 meses depois alguém me ligou. Tu gostarias de trabalhar com crianças que estão em situação de rua? E é assim que eu entendo a psicologia. A serviço de todos, seja nos trabalhos, nos presídios que temos feito, seja na comarca de Capão da Canoa, e isto graças a 2 convites que recebi, Lisandra Sericato e Lisandra Passos, seja um trabalho na PUC, com o direito sistêmico. É assim que eu entendo a vida. Todos estamos num único jardim. Tudo e todos a serviço da existência, apenas de maneiras diferentes. Alguns trazendo o mais difícil e outros trazendo o mais fácil. Todos incluídos no coração. É assim que eu escolho viver, e essa é a psicologia para mim. É lindo, é lindo. E é maravilhoso ser teu paciente. Já fui, né? É muito bacana. Bom, e Bauer, vamos dar um passo pro profundo do Bauer, mais um. E o que tu sente que foram barreiras ou momentos-chave que tu, ou se tu já sentiu isso, de bater numa parede, não conseguir ver o caminho e ter que superar esse desafio? Teve momentos assim na tua vida, e tem algum que tu gostaria de compartilhar? 2. Um deles, o desejo e o não êxito de ser pai. Foi um momento muito doloroso para mim. Compreender que havia um desejo profundo e isso não estar se providenciando. Depois a vida me presenteou alguém para que isso acontecesse. E em algum momento desses 27 anos de formado, hoje estamos em 2025, de compreender que de fato eu não era uma pessoa realizada. Era uma pessoa, por ser muito dedicado, com um conhecimento interessante, com uma experiência também, porque trabalhei em muitos lugares, mas não uma pessoa realizada. Isso foi um choque para mim. Entender que eu estava me dedicando tanto em conhecer a experiência humana, a psique humana, o corpo, o espírito todo, mas não me sentia realizado. Esse foi o divisor de águas para mim. E eu me lembro que naquele ano eu me dediquei a dar um mergulho mais profundo em mim mesmo e colocar como meta: eu realizarei todos os meus projetos. Todos.
Um deles é este, de morar na natureza. De encontrar alguém onde... E essa foi a frase. Onde foi assim mais fácil ser feliz. E encontrei a minha esposa. Ter a bênção de ser pai. Ter essa experiência espetacular, indescritível do amor. E eu quase todos os anos falo com a nossa filha da felicidade que foi na hora que o médico disse: papai, fique em pé, a sua filha vai nascer. E eu fiquei em pé como um espetáculo de todos os espetáculos, o maior de todos. E eu vi um facho de luz. Era mais que choro. Era uma explosão era um êxtase. Presenteado pela minha esposa, Alexandra. Um êxtase. E assim nasceu a nossa filha Antonella. Dos projetos de imersões, viagens, é sempre um grande desafio, e isso fez e segue fazendo sentido para mim. A constelação familiar, que chegou num momento difícil da minha caminhada, com meu pai muito doente. As polêmicas depois que envolveram esse trabalho profundíssimo, extremamente técnico, que requer muito estudo para qualquer opinião sobre. Então, esses dois momentos foram momentos chaves para mim, né? E eu traria um outro momento também, de desafio que me alcança agora, né? Que foi a surpresa da doença do meu pai. Isso foram muitos anos olhando para essa doença, trazendo para o coração a finitude física, por vezes chorando para fora, muitas vezes chorando para dentro. A doença Alzheimer é uma doença que custa, porque é uma doença que toca na memória. E por mais que sempre filhos, né, e pai, e mãe, enfim, saibam quem são a nível neurológico, chega um momento que eles não sabem mais. Então, ouvir isso de um pai que não sabe mais quem tu és foi algo muito complexo. E eu decidi que eu viveria toda essa dor. Não intelectualizaria como um psicólogo que entende e encontra soluções intelectuais. Não. Que a cura seria experimentar a profundeza da dor que eu estava sentindo. Então, foi um período muito desafiante para mim. E hoje, Diego, eu sinto a presença amorosa do meu pai tão integrada. Seria bom que ele estivesse conosco, né, com a sua neta, nossa filha. Mas já está bom assim. Eu sinto que ele está. Eu sinto dentro isso. Então, e algumas coisas só foram possíveis
depois da partida dele. É mais do que cura. É de alcançar algum nível de unidade, de sentir-se uno com ele. Então é isso que me alcança. E até vou compartilhar uma breve história aqui conectada com isso, que é quando eu tinha em torno de 8 ou 9 anos, minha avó faleceu. E para mim ela era a super-vó. Eu tive uma conexão onde eu fiquei muito triste, muito triste, assim. Eu estava entrando numa tristeza muito profunda e com a mentalidade de uma criança. E num dos sonhos ela vem e me aparece e diz: "Tá tudo bem, meu neto, tá tudo bem." E essa relação entre vivenciar a morte, né, vivenciar esse luto bem profundo, mas também saber que tá tudo bem. O que vai também não, muitas vezes é melhor do que ou é uma outra experiência, é um outro, né, um outro passo da vida. Como tu vê isso, Bauer? A morte, a passagem, o próximo, é um encerramento de um ciclo? Como é que tu vê isso? Eu me dei conta quando eu me formei, em 98, que eu tinha uma grande distância no sentido de não compreensão da morte. E a vida foi me levando para eu olhar para a morte muito de perto. Quando trabalhei com meninos que moravam em situação de rua, foram muitas vitórias, conquistas do amor fantásticas e muitas mortes. Em 10 anos, 9. E eu me perguntava, né? Praticamente todo ano nós lidávamos com a morte de algum, porque por alguma doença ou por alguma violência. Na época eu fazia também um trabalho ao qual eu tenho uma profunda gratidão, com senhoras no pensionato São José, senhoras, né, com a comunidade franciscana. E essas senhoras tinham de 70 a 100 e poucos anos. Chegamos a ter 5, em um determinado momento, 5 senhoras com mais de 100 anos. E de 70 a 100 e poucos anos, né, muitas delas partiam ao longo desse caminho. Né? Eram encontros semanais que nós tínhamos. Então a vida foi me convidando a integrar. E um dia uma irmã franciscana me deu um livro, escrito por São Francisco, onde ele falava do início ao fim, a irmã vida e a irmã morte, como se fossem a mesma. Diz que ele conversava assim com ela, com as duas irmãs, vida e morte. E me parece que tudo isso foi um divisor de águas. A minha sensação é de que não existe uma fronteira entre uma e outra. E eu tenho convivido com a irmã morte com mais... Vamos ver se vai ser muito chocante o que eu vou falar. Eu tenho convivido com a irmã morte com mais prazer. E vejo que ela todo dia, porque converso com ela todo dia, me convida a viver mais. Ela me traz a consciência da finitude e me diz: viva, experimente, esteja presente, desfrute, contemple. Não é amanhã, é agora. Porque todo dia eu olho para ela. E é um tempo. Experimente o encontro. Um dia será comigo.
Então, hoje, morte e vida é uma ilusão boa de se viver e eu estou aproveitando. Porque não há fronteiras. A consciência está experimentando algo que transcende qualquer coisa que foi entendida pelo ser humano de agora. Se espaço e tempo são relativos, morte e vida também são relativos. Agora, em estado de presença, em plenitude de presença, tudo é um veículo. No fundo do amor. Porque me interesso por uma... Agora não se ouve aqui no estúdio, mas um pássaro canta agora de fora. Esse é um momento do amor para mim. Porque estamos aqui presentes. Não nos escapa o que está acontecendo. Perfeito. E profundo. Não sei se eu estava preparado para essa profundidade. E, bom, e esse equilíbrio entre... Porque tu tem também a vida mundana, né? O material, o profissional, mas tens que ganhar dinheiro nessa vida, né? E tem um equilíbrio muito forte entre o mundano e o espiritual. Bom, para ti, essa parte do mundano, como tu equilibra essas duas forças? Como tu consegue ter forças para ir para frente, fazer, né, teus negócios, né, ser autônomo, ser empresário, até o que tu se sente mais autônomo, mais empresário, e esse movimento, e como é que tu equilibra essas duas forças dentro de ti? A minha alma é autônoma. É onde eu me sinto mais criativo, né? A conclusão que eu cheguei é de que esse mundo é feito de prazeres e consciência. E que o dinheiro, ele está no plano da matéria como uma base legítima para que tudo possa acontecer. E o dinheiro também está no plano espiritual como uma força que transcende a tudo isso daqui. E sempre a serviço da vida. O dinheiro faz sentido para mim quando ele está alinhado ao serviço da vida. O dinheiro não faz sentido para mim quando é um movimento por medo, por um desejo que não é legítimo para mim. Eu não tenho interesse nesse tipo de dinheiro. E tenho interesse quando o dinheiro está alinhado ao que meu coração me pede. Não sinto assim como que seja fácil viver assim. Porque definitivamente eu não sou guiado pelo mercado, pelo que o business muitas vezes me diz, vai por lá. Não sou, eu nem sei ser. Não tenho esse conhecimento. E também não tenho interesse em... Porque sinto que tem funcionado assim para mim.
Mas me parece que não é fácil para mim, porque isto não é lógico. E quando se vive por aquilo que não é lógico, o primeiro desafio é lidar com a própria mente. Porque a minha mente, né, meu cérebro, as memórias mentais e emocionais me dizem, bom, agora tu precisas ir para lá, depois tu precisas ir para lá, e agora é melhor que tu esperes um pouco. E o meu espírito nunca está me falando nada disso. Ele está me dizendo, não, agora nós vamos para lá. E lá também terá prosperidade material. Tá, mas o que é aquilo lá? Eu disse, não, mas não importa tu saberes agora, tu só vai para lá. Então não é fácil lidar com esta... Né? E então é assim que eu escolho viver. E, digamos, prosperar em todos os mundos. E eu trago para mim, Diego e todos que estão conosco, que é assim que eu desejo inspirar. De que é possível viver mais livre, conciliando, livre no sentido de autenticidade, conciliando as questões mais práticas que envolvem dinheiro, matéria, contas, etc., sexo, ao que transcende a tudo isto daqui, que envolve movimento, servir, ter uma visão interessada por todos. Se eu quero inspirar, eu preciso me entregar a isso. E de que não há fronteiras entre matéria e espírito. Não há nenhuma fronteira. É tudo a mesma coisa. Então, se eu sei dançar né, é sinal de que eu estou vivendo aquilo que eu acredito. É bonito. E eu sinto isso. Sinto que essa questão de sentir a tua intuição, né, faz com que tu consiga dar os passos que tu busca. Mesmo que algumas vezes tu mesmo duvida de ti mesmo, assim, tá, mas a tua intuição tá te levando para lá, mas a consciência lógica, ela, né, e acho que todos vivemos, né, e passamos por isso nas nossas vidas, quando a gente ouve o coração, porque o coração é exatamente isso, ele não diz o tempo, ele só diz vai para lá, faz, né, e vai acontecer. Então é muito bacana isso. E esta voz na cabeça, né, que me faz ter medo, tristeza, raiva, dúvida, alegrias, enfim, né? Essa voz na cabeça, que ela é feita de todas as memórias que existem dentro de mim, dentro do meu corpo. A grande questão é não se identificar com ela. Ela está ali. Não tem como parar de pensar. Você só para de pensar quando morre. O cérebro foi feito para pensar, para encontrar soluções. O cérebro foi feito para defender-se e atacar. O cérebro ele é instintivo. Então ele produz essa voz na cabeça.
Só que existe também algo no nosso cérebro que nos convida, digamos, a perceber que nós não somos só essa voz. E para mim essa é a grande sacada. Silenciar-se o suficiente para ouvir uma outra voz, que é a voz da consciência. E a voz da consciência é a que nos diz: não há nenhuma fronteira, nada nunca esteve dividido. Só estamos começando a perceber isso. Então, o todo nos interessa porque nós somos um fragmento do todo. Mas a voz na cabeça com medo diz: não, mas se eu partilhar isso e se eu fizer aquilo vai faltar? Não. Isso todos os dias a voz na minha cabeça me fala isso. Eu respiro essa voz e me dou conta que ela é uma visitante. Ela é um hóspede, ao qual me toca como destino me acompanhar por uma vida. Mas é apenas um hóspede. Não quem está no comando, digamos, da empresa ou da casa. Muito inspiradora essa tua mensagem. Bom, tens algo que tu gostaria de compartilhar? Uma mensagem, algo bacana aí para a gente encerrar esse podcast? Cuidemos das crianças. Tudo que acontece na fase infantil será levado por toda uma vida. E não só um corpo é frágil de uma criança, mas também a psique, as emoções, tudo é muito frágil no início. Precisamos ter um cuidado, um respeito. Um vento mais forte num adulto, ele sabe o que fazer. Um vento mais forte para uma criança pode derrubá-la. Neste tempo, onde estamos e iremos desfrutar de uma liberdade cada vez maior, através em especial das tecnologias, que a nossa consciência se amplie e se amadureça o suficiente para cuidar especialmente de todas as crianças. E para deixar mais claro, talvez, qual é o equilíbrio para não colocar as crianças também num castelo de vidro no topo da montanha, uma Rapunzel da vida? Excelente a tua reflexão. A nível tecnológico, se eu não me engano, Áustria, agora, esses dias, se eu não me engano, foi esse país, proibindo redes sociais para crianças adolescentes até 16 anos. Não sei se essa informação está certa com o país. Okay? Mas, a nível prático, isto. Menos exposição das crianças. Muito cuidado. E a nível prático, trazer essas crianças para as questões concretas. É botar o pé na terra, sentir o pé na terra, é sentir o sol, é partilhar com elas deveres, que seja arrumar o seu quarto, que seja aqui na nossa casa a nossa filha é responsável por alimentar, né, os animais.
expô-las aí no sentido de algo de amadurecimento, expô-las no sentido de expressar o que estão sentindo, de que forma estão pensando. Famílias o hábito de conversarem, gostarem de se comunicar. Porque dessa maneira nós não estamos alienando-as do crescimento. Da outra maneira, com excesso de exposição, num ambiente ainda muito pouco conhecido, me parece que nós jogamos essas crianças, que serão futuros adultos, a uma distância de si mesmos. Porque quanto mais eu me jogo para fora, isso só pode me fazer bem se eu também estiver me jogando muito para dentro. E aí está o perigo, se estivermos construindo uma sociedade para fora, para fora, para fora, para fora. Precisamos construir uma sociedade para dentro, para dentro, para dentro, para fora, para dentro, para fora. E eu chamo isso de maturidade. Uma família, uma sociedade capaz de amadurecer as suas crianças. Porque seres humanos mais maduros escolhem coisas melhores. E coisas melhores sempre estão voltadas para a vida. E para o bem comum. Perfeito. Bom, vamos, né? Se inscreva no canal, deixa o joinha, essas coisas maravilhosas, né? Que precisam ser ditas. E, bom, muito obrigado pela honra de ser entrevistado por mim, de responder as minhas breves perguntas. Eu que te agradeço, Diego. Querido. Grande abraço. Um abraço, pessoal.